Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, o Isso é Crime de hoje, ele vai narrar e vai relatar um fato que aconteceu agora no início de junho de 2025, na capital do estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no bairro da Savassi, onde um homem confundiu uma bebê de 4 meses, uma bebê de tenra idade, com uma chamada bebê reborn, e ali desferiu um golpe sobre a cabecinha dela. Ele imaginava que se tratava de uma bebê reborn, vejam só a situação, que o casal que estava ali naquele quiosque, tomando um lanche, tinha utilizado a bebê, falsa bebê reborn, para poder furar a fila, e teria confundido essa bebê, de verdade, com a bebê reborn, para poder agredi-la, alegando que o casal estaria se valendo da bebê para poder furar a fila e usou desse argumento para agredi-la, deu um tapa no rosto da bebê, ficou vermelho, ela foi levada até o hospital Papa João 23 em Belo Horizonte para receber atendimento e este homem, por sua vez, foi preso em flagrante. Vamos ver as cenas desse crime. A nossa equipe conseguiu, pessoal, imagens do momento em que esse suspeito aparece na fila de um trailer de sanduíches ali na Savassi. Ele faz um movimento com os braços e, na sequência, já é empurrado por um homem. Segundo testemunhas, foi nesse momento que Felipe Martins Cruz agrediu o bebê de 4 meses com um tapa na cabeça. Ele achou, e aí é a versão, a suspeita, que era um bebê reborn, aquele bebê, boneco usado pelo casal para furar a fila como prioridade. Na sequência, Felipe Martins é agredido por quem passava pelo local, você vê essa confusão aí. Ele tenta escapar pela rua, mas é seguido e contido. Tudo isso no coração da Savassi. A polícia militar chega para ouvir todos os envolvidos. Nesse momento já tem a presença aí de um militar. Felipe Martins Cruz, de 36 anos, está preso por lesão corporal. Já a criança foi levada para o hospital João 23 e não corre risco de morrer. Então, pessoal, não dá para ver exatamente tudo o que acontece, um pouco escura a imagem, mas o fato é que chamou a atenção do direito, e do direito em geral tem se chamado a atenção nesses primeiros meses de 2025 o fenômeno dos bebês reborn no Brasil. O que são esses bebês reborn? São bonecos, são objetos de direito, tá? Não são sujeitos de direito só para começar. Então, são bonecos ultra realistas, fabricados com alto custo, porque eles se parecem muito com bebês verdadeiros. Então, ele tem a pele manchada, com veias que se podem ver. Alguns deles se alimentam, alguns deles defecam, urinam, enfim. Ele tem uma ultra realidade que, claro, não se compara à realidade, até porque não são, eles não são pessoas, são objetos, são bonecos. E são utilizados por pessoas e comprados a alto custo, tem uma questão econômica aí do bebê reborn, utilizados por pessoas que querem ter um apego a esse boneco, como qualquer boneco, que as pessoas querem ter apego, principalmente na infância, mas também não importa, isso não é questão aqui. Nós vamos falar de questões extremamente jurídicas da implicação do bebê reborn com o direito e não psicológicas, mas muitas vezes tem a ver com a perda de um ente querido, a perda de um familiar, de um filho, a vontade de ter um filho, enfim, alguns traumas ou transtornos de estresse pós-traumático que possam ser aliviados pela presença do bebê. Até aí tudo bem, a pessoa compra o bebê, cuida dele e tranquilo. O problema é quando tem implicações jurídicas, como nesse vídeo que a gente acabou de ver, Bom, eu não vou tratar de questões civis aqui no nosso canal, que é exclusivamente penal, mas o fato é que o bebê reborn não é um bebê, não é uma pessoa, não é sujeito de direitos. O bebê reborn é um objeto, é uma coisa, tá? Os sujeitos de direitos, segundo o artigo 2º do Código Civil, são aqueles que têm personalidade. E a personalidade, de acordo com o próprio Código Civil de 2002, ela tem início, lá está escrito no artigo 2º, a personalidade civil da pessoa, gente, não de um boneco, começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, por exemplo, direitos hereditários. Então, a expectativa de um direito de nascer com vida também gera direitos. Mas nós estamos falando aí de um boneco, ou seja, personalidade começa do nascimento com vida. Personalidade é da pessoa, vocês vejam que é até tautológico, a personalidade civil da pessoa. Nós estamos falando de objetos de direito, de coisas. E existe todo um rol também de direito das coisas lá no direito civil. Não nos interessa aqui, o importante não são pessoas, não têm personalidade, não se pode atribuir direitos à alimentação, alimentos, à disputa de guarda, não se pode atribuir direitos ligados à saúde, à vacinação, atendimento médico hospitalar, não se pode atribuir esse tipo de direitos a bebês reborn, gente, porque eles não são sujeitos de direito, como eu já disse, eles são objetos do direito. Com objetos de direito, eles podem sim ser disputados, é meu, é seu, você vai me indenizar, eu comprei, então me dá o dinheiro aqui, vamos dividir, enfim, é a posse que se tem sobre o bebê, não a guarda.
E se custou muito caro, então uma parte indeniza a outra, aí, caso seja de um uso compartilhado, porque nós estamos falando de objetos, tá? É só até aí que se chega, tá bom? Nem com os animais dá para comparar, porque já se tem disputa de guarda de animais, e os animais, há décadas se pleiteia o direito animal, né? Os animais sofrem maus tratos, os animais, enquanto ainda entes do direito ambiental têm uma proteção, mas que estão cada vez mais próximos de tê-la de forma autônoma, né? Uma representação, um juízo, é claro, feita por um procurador, mas são seres sencientes, que muito se aproximam dos sentimentos humanos, né? E que sim, claro, poderiam ter toda uma pleia de direitos que o direito civil ainda não lhes outorgou. Então não tem nada a ver também com animais que são seres vivos, né? Para começar, mas também não são pessoas. Então, nesse caso, nesse âmbito, nesse espectro, nem vou entrar. Os bebês reborns nem isso são. Os bebês reborns estão muito longe de tudo isso. E os bebês reborns não podem, como eu disse, ter direito a furar uma fila de preferencial, dizendo que, né, os pais estão segurando um bebê porque ele tem idade. Eles geralmente são muito novinhos, né? São feitos para parecer bebês bem pequenininhos, de poucos meses. Não são crianças ainda, né? No seu sentido, são crianças, mas não são grandes. Eles geralmente são de colo, então a pessoa pode usar para furar fila, como aconteceu, né? Como poderia ter acontecido no caso de Belo Horizonte, o homem se confundiu. Eles podem ser levados a um posto de atendimento médico para se vacinar, nas primeiras vacinas. Eles podem ser levados porque estão com febre, eles podem simular tosse e mal-estar de crianças, mas eles não têm direito a atendimento médico hospitalar, pessoal. E se houver, sabendo-se que é um bebê reborn, se houver esse atendimento, nós temos implicações, inclusive, penais. Bom, falar dessa primeira parte, dito isso, que é mais do direito civil, eu queria contar para vocês que esse caso que aconteceu com o Felipe Santos Cruz, em Belo Horizonte. Felipe Santos Cruz é o homem que desferiu, Felipe Martins Cruz, ele tem 36 anos, um tapa no rosto de uma bebê de 4 meses, alegando, segundo ele, é muito importante que se diga, que se tratava de um bebê reborn, que parecia muito, que ele ali não conseguiu distinguir, muito bebê também, 4 meses, como eu disse. Ele alegou e entendeu que o casal estava furando a fila do trailer de alimentos e começou uma discussão. Então ele foi e golpeou, dizendo: sai daqui com esse bebê falso, porque eu quero ser atendido e vocês estão se utilizando desse bebê para poder ter atendimento. Coisa que não se pode fazer, como eu já disse, né? Como é que fica a situação do Felipe Martins Cruz lá em Belo Horizonte? Ele foi preso em flagrante porque ele agrediu uma criança. Ele agrediu uma criança. Inclusive, foi uma agressão muito feia, muito forte na cabeça dessa criança com 4 meses. Isso pode gerar consequências muito graves, né? E aí? E a implicação bebê reborn e direito? Como é que fica? O que o Felipe Martins Cruz, que desferiu um golpe na cabeça de um bebê de verdade, pensando que se tratava de bebê reborn, pelo que ele vai responder, né? Quais são essas implicações de bebê reborn e direito penal? É isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, no direito civil, nós já vimos que o bebê reborn é coisa, não é pessoa. Não tem direito a nada, nem atendimento médico, nem a fila preferencial, nem a vacina, nem nada. Mas e quem utiliza desse bebê para esses atendimentos? E nesse caso do Felipe, que houve uma confusão, como é que fica o direito penal? O bebê reborn, gente, não sofre lesão corporal. O bebê reborn não sofre homicídio, tá? Não, porque não são pessoas. O direito à vida, o direito à integridade física, quem tem são sujeitos de direitos. E eles não são sujeitos de direitos, são objetos, não são pessoas. Então, coerentemente, eles podem sofrer um dano, uma quebra, um estrago, né? Um dano do direito penal, né? Mas não foi nem o caso, nós estamos falando de uma criança de verdade. Bebê reborn não tem nenhum desses direitos, tá? Eles estão alocados na esfera das coisas. Então, eles podem ser objeto de furto, de roubo, eles podem ser objeto de dano. No direito civil pode-se pleitear uma indenização pela perda de um bebê reborn, mas nunca um direito à guarda compartilhada, um direito a alimentos, até porque não se alimentam, né? Só se for falsamente por uma técnica aí na fabricação do próprio bebê. Tem uma parecência muito grande com a realidade, mas não são realidade, é isso que é importante que se diga. No caso do Felipe Martins Cruz, que se confundiu, aí a coisa piora, né? Porque com uma certa popularização do bebê reborn, as pessoas tendem a pensar o contrário, né? Não é pensar que o bebê reborn é tão bonitinho que parece uma criança, mas pensar que uma criança parece um bebê reborn. Aí veio o problema maior, né? Ele foi lá e golpeou a testa da criança em Belo Horizonte, achando que era um bebê reborn, era um bebê de verdade. Foi preso em flagrante delito por lesão corporal. E aí, como é que fica? No direito penal nós temos o seguinte: o Felipe, ele incorreu muito provavelmente, e essa vai ser sua tese de defesa, imagino eu, por causa de toda essa popularização dos bebê reborns, no chamado erro de tipo. O erro de tipo, ele está configurado, sim, desde há tempos imemoriais aí no nosso Código Penal. Está no artigo 20 do nosso Código Penal, que diz o seguinte: erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo, legal,
de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Olha só que importante, são 2 momentos aí para a gente solucionar a questão do Felipe. O erro sobre um elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se houver a previsão do crime culposo. A gente sabe que o crime culposo é excepcional, nem todos os crimes o possuem, mas a lesão corporal possui crime culposo. Então, o Felipe, ele foi preso em flagrante e possivelmente vai ser indiciado por crime de lesão corporal, até porque ficou um hematoma na cabeça da criança, um grande inchaço, a criança pequena, né, 4 meses, leva um tapão no rosto, mas ele se confundiu. E essa confusão do Felipe, ela não é tão... pode até não ser real, né? É difícil aferir o dolo da pessoa. Isso aí é algo que se critica muito na teoria finalista. Isso aqui é pura teoria finalista. Mas e se ele se confundiu mesmo? Como é que fica, né? Como é que a gente vai solucionar essa questão? O fato é que fica excluído o dolo do Felipe. Se ele bateu nessa criança pensando mesmo que se tratava de um bebê reborn, e aí testemunhos vão poder dizer, pessoas que estavam perto, a iluminação do local, então vocês vejam que aí o vídeo nem mostra direito, né? Como é que aconteceu, não havia iluminação, ou já era noite. O fato é que se o Felipe de fato se confundiu, e as testemunhas podem narrar isso pela briga inicial que houve, e a própria aparência dessa bebê também vai contar muito, né? Às vezes a bebê é tão bonita que ela parece um reborn, não é um reborn, como eu disse no início do vídeo, que parece uma criança mais. O Felipe fica com a exclusão do crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal dolosa, então, fica afastado pela ausência de dolo. O crime, pessoal, é sempre composto tipicamente por um tipo subjetivo, né, que é o dolo, e um tipo objetivo, que é a realidade. Então, o Felipe, ele não tinha o tipo subjetivo, que é o dolo, né? Então, ele se sobrepõe com uma tampa de uma panela, assim, ó. Ele não tinha o dolo, a intenção de agredir uma criança. Ele achava que agredia um boneco. Portanto, não fazia nada, né? Agredir um boneco, dar um tapa no boneco. Isso não é nada. Isso é um irrelevante penal do ponto de vista jurídico. Mas o Felipe realizou sim a parte objetiva do tipo, que é a realidade. O Felipe agrediu uma criança, de verdade. Então, ele realizou esse tipo aqui, o 129, que é ofender a integridade física ou a saúde corporal de outrem. A pena de 3 meses a 1 ano, né? Até porque foi uma lesão leve, é dessas que desaparecem aí com poucos dias. Mas, outrem, esse artigo 129, é alguém vivo. É a pessoa do direito civil, é o portador de direitos, é o sujeito de direitos. E na cabeça de Felipe, este elemento do tipo não se configurou. Agrediu a integridade física que nem tem, que para ele era um bebê reborn, de outrem, ou seja, de alguém, de uma pessoa, também não tinha para o Felipe, porque era um bebê boneco, né? Então, ele não responde por falta de dolo. Lembrando que o erro sobre elementos constitutivos do tipo, segundo o artigo 20 do Código Penal, exclui o dolo. Mas, segunda parte do artigo 20, permite a punição por culpa, se previsão houver. E há previsão de crime culposo para as lesões corporais? Sim. Artigo 129, inciso 6º. Se o crime é culposo, ou seja, causado por negligência, imprudência ou imperícia, a pena cai um pouquinho para 2 meses a 1 ano de detenção. Pessoal, por que se permite a punição por crime culposo se previsão houver? Nem todos os crimes têm a forma culposa. Porque ele foi imprudente. Ele pode não ter tido o dolo, né? Aquela realmente vontade, consciência de agredir com má fé aquela criança, que ele sabe que é uma criança que vai se machucar. Não tinha. Mas ele foi imprudente, ele podia ter olhado melhor, ele podia ter parado um pouco a discussão, olhado para as pessoas, verificado, até tocado e visto, né? Com cuidado e cautela, né? Que era uma criança de verdade. Então, se ele foi imprudente, lesão corporal culposa para o Felipe, ok? Essa é a solução à defesa desse homem. Nesse mundo maluco de hoje que a gente vive com esses bebês reborn, né? Como eu disse, essa questão psicológica, de traumas a superar, de companhia, né? De necessidade de ter um bebê reborn, é uma questão psicológica que supera aqui o nosso quadro, que é exclusivamente jurídico. Mas, e que haja projetos de lei no sentido de, não de criminalizar o bebê reborn, não é isso, mas de dar uma atenção especial ao psicológico dessas pessoas, se elas buscam essa atenção, tudo bem, senão elas compram o bebê, tratam o bebê em casa sem problema algum, querem ter despesa que tiver, problema delas. O problema é quando entra no direito, particularmente aqui no direito penal, não é? Aí nós temos problemas, acabamos de ver um. Então, soluciona-se a questão do Felipe com a punição por lesão corporal culposa, ou seja, se a bebê sofreu sim uma agressão, vai haver uma pena sim, mas é por crime culposo, já que houve um erro de tipo. Pessoal, se as pessoas, para terminar o nosso vídeo, atendem bebês reborn, sabendo que são bebês reborns, aí não tem erro nenhum, e dão a elas vacina, preferência em filas de atendimento, e dão a elas remédios, e dão a elas algum tipo de tratamento, atenção
médico hospitalar, né, em toda a esfera dos profissionais da saúde, aí nós temos também crimes, potenciais crimes. Porque vejam bem, nós estamos deixando de atender uma criança de verdade, ou pessoas, para atender um posto de saúde, né, numa UBS, numa UPA, bebês de mentira, que se sabe que são falsos. É claro que se o médico, se o profissional da saúde se confunde, mais uma vez, é como eu disse, não há crime algum, né? Mas ele dispensa atenção. E o profissional da saúde, mais do que nós, sabe bem quem é de verdade e quem é de mentira, né? Só de bater o olho. Aí, no caso, o Felipe se confundiu, ele é uma pessoa leiga. Mas vejam, se o profissional da saúde, vendo que existe aquele psicológico, né, da mãe, entre aspas, de bebê reborn, não existe mãe nenhuma de bebê reborn, de boneco, ou do pai, e ele pensa, eu vou atender, então eu vou fingir aqui aplicar uma vacina, eu vou fingir aqui dar um analgésico. Olha, gente, ele está deixando, seja na saúde pública ou privada, onde as pessoas também pagam seus planos de saúde, atenção a pessoas de verdade. Isso pode configurar o quê? O crime de omissão de socorro, porque de fato, quando a gente vê o crime de omissão de socorro lá no artigo 135, ele diz respeito a deixar de dar atenção, e é justamente um crime, né, ligado à omissão, deixar de prestar assistência quando é necessário fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, pessoa inválida, ferida, uma pessoa, por exemplo, adoentada, né, a idosos, ao desamparo, ou em grave iminente perigo, por exemplo, com um febrão, com o braço quebrado, ou não pedir o socorro da autoridade pública caso seja uma pessoa leiga. Esse crime comete qualquer um, tá? Uma pessoa que resolva atender um bebê reborn, e principalmente sendo profissional da saúde, e aí eu vou até colocar um plus, e não atender a fila de pessoas de verdade que estão precisando de qualquer tipo de atendimento, responde por este crime aqui, que tem uma pena também irrisória, né, de 1 a 6 meses de detenção, ou multa, mas que é um crime. Eu não posso, né, é uma omissão de socorro deixar de atender alguém que eu sei, né, que precisa de atenção, para atender alguém que ninguém, né, que é uma mentira, tá bom? Então, responde pela omissão de socorro, sim. E no caso, sendo profissional da saúde, isso aí pode acontecer com qualquer um, esse crime é comum, absolutamente pode ser aplicável a qualquer pessoa que resolva dar mais atenção a um boneco do que a uma pessoa de verdade, né? Vamos imaginar até a mãe que prefere cuidar do seu bebezinho reborn e deixar seu filho de verdade desatendido, ela pode responder sim, mas num agravamento da situação, numa lesão corporal, num homicídio, essas pessoas são garantes, tá? Essas pessoas são garantes, médicos, enfermeiros, babás, cuidadores, pais e mães. Então, todos os profissionais da saúde estão numa gama em que, além da omissão de socorro, eles vão para um patamar mais alto, eles superam a omissão de socorro e podem responder, sim, em comissão por omissão, por ser um crime omissivo impróprio, como garantes que são, por homicídio, por lesões corporais, enfim, pela negligência, as consequências dessa negligência na prática. Então, se eu atendo o bebê reborn e aí eu não vacino, não cuido de alguém que está de uma criança que realmente está precisando muito de atendimento, essa criança tem complicações graves derivadas disso, eu, profissional da saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, enfim, vou responder por essa lesão corporal por omissão, tá? A lesão que eu coloquei do 129. Ou se morrer, né, a pessoa venha morrer, a pessoa de verdade, claro, porque o outro é um boneco, eu respondo pelo homicídio por omissão, tá? Em comissão por omissão, porque é um crime homicídio impróprio. Então, assim, os garantes, especialmente pais e mães, profissionais da saúde, bombeiros, policiais, eles têm que ter toda a atenção e não negligenciar as verdadeiras as pessoas, né? Pessoas de verdade são pessoas mesmo, não precisa nem colocar o verdadeiro na frente, para atender bonecos, tá? A não ser que incorram num erro, como aconteceu com o Felipe, aí claro que desface um elemento do tipo, né? E elas de fato pensam aí que estão atendendo alguém que não é de verdade, e aí descoberto o erro, eles param, né? Vamos dizer assim, então eles não estão cometendo por falta de dolo, mas o fato é que se eu prefiro dolosamente atender e dar preferência a um boneco do que uma pessoa, como profissional da saúde, como profissional de segurança pública, eu posso responder sim por crimes muito graves, de lesões corporais até homicídio. No caso do Felipe, que foi o contrário, né, ele pensou que um bebê de verdade fosse um reborn, né? Ou seja, a que ponto nós chegamos? Aí o Felipe incorre no chamado erro de tipo, que é o erro do artigo 20 do Código Penal. Exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Bom, pessoal, esse foi o nosso, isso é crime de hoje, né, nesses nossos tempos tão originais, né, para dizer o mínimo, né, tão improváveis que são esses tempos modernos. Espero que vocês tenham gostado, cliquem aqui, curtam, compartilhem esse vídeo para que o conhecimento se difunda e as pessoas saibam que não podem dar mais atenção a um bebê reborn do que uma pessoa de verdade, tá? Podem ir lá brincar, comprar, cuidar em casa, mas nunca negligenciando a atenção que as pessoas de verdade merecem. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta proximamente com mais vídeos no nosso canal, Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.